capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quantos irmãos acharam? Digo amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque planejasse isto em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que ali ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e levando para fora, o sepultaram. Passado-se um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão. E imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-a morta e a sepultaram juntamente ao seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja, e todos o que ouviram falar destas coisas. Somente até aqui. Feche seus olhos, vamos apresentar esta palavra. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para te exaltar e para glorificar. Aqui, meu Pai, nós entramos no momento a qual, Pai, nós vamos ouvir a tua voz. Que seja o Senhor falando, que não seja palavras vãs de minha boca, meu Pai, nem do meu coração e nem dos meus pensamentos, mas que seja o Senhor em cada palavra, em cada mover. Pai, que não haja, meu Pai, espaço, meu Pai, para dúvidas, e nem espaço, Pai, para que o inimigo, meu Pai, tome aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Que seja o teu poder, a tua presença e o teu Santo Espírito sobre a tua noiva, Pai, sobre a tua igreja na noite de hoje, no nome de Jesus. E a igreja pode se assentar e pode glorificar a Deus. Exalta, glorifica ao Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, ele também poderia ser chamado o livro de Atos do Espírito Santo, porque ele tem início a um momento em que a palavra nos diz em Atos capítulo número 1, que Jesus é ascito aos céus e é dado a eles a uma ordem aos discípulos que ali ficam, aqueles que estão ali reunidos e contemplam todos os mistérios da ressurreição de Cristo. A palavra fala que quando Cristo ressuscita, muitos ali o veem, convivem por 40 dias. Por 40 dias Cristo, ele se apresenta àqueles que estão perto, àqueles que conviviam com ele. E por mais que muitos até os dias de hoje não creem na ressurreição literal de Cristo, porque infelizmente isso virou um debate dos dias de hoje, onde alguns que se dizem pastores ou líderes têm questionado se realmente Jesus ele ressuscitou de corpo palpável, de corpo natural. Mas a palavra fala que
500, 600 pessoas não somente viram, mas comeram, beberam, pegaram como Tomé tocou em suas feridas. Só que em determinado tempo, dado o momento do testemunho de Cristo ressurreto, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele é elevado aos céus. Só que antes que ele subisse até o trono ao qual ele estava reservado por direito, à destra de seu Pai, a palavra do Senhor diz que Jesus dá uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então ide e pregai o evangelho a toda a criatura, porque não dá para ir sem ter revestimento, não dá para sair a uma ordem, cumprir uma ordem do Senhor, sem que de antes venha aquilo que vem do alto, porque aquilo que vem do alto é que nos fortalece. Nos momentos difíceis, nos momentos mais doloridos da nossa existência, é do alto que a nossa força vem, é do alto que Deus te sustenta. Para nós entendermos no dia de hoje, você só está aqui porque primeiramente do alto foi lhe dado poder para estar aqui. Porque se fosse da tua vontade, eu tenho certeza que você estava na tua casa, estava na tua cama, estava deitado, estava dormindo, estava comendo, estava fazendo alguma outra coisa. Mas é a graça do Senhor se apoderou de cada um de nós nessa noite e nos trouxe até aqui. Porque é o próprio Jesus mesmo, ele vai nos dizer: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Então não fomos nós que escolhemos estar aqui presentes nos dias de hoje, mas foi Cristo que te trouxe até aqui para ouvir o que ele tinha para dizer. Se você está aqui hoje, não foi pela tua perna, mas foi pela mão de Cristo que teve soberania te trazer no dia de hoje. A palavra fala que os apóstolos, os discípulos que ali estavam, eles se intentam em buscar em oração e comunhão com Deus. E durante aproximadamente 10 dias de oração e fervor, eles buscam aquilo que lhe havia sido prometido, a promessa, o Santo Espírito de Deus. É bem certo que aqueles que iniciaram 500, 600 pessoas, apenas 120 ficam. Muitos não conseguem perseverar na oração, muitos não conseguem se manter no foco daquilo que havia lhe prometido, e isso na verdade é o problema até os dias de hoje. Todas as vezes que nós vamos entrar no propósito, todas as vezes que nós vamos entrar em algum tipo de batalha, algum tipo de disputa até mesmo espiritual, aqueles que começam é muito maior do que aqueles que terminam. E naqueles tempos não foi diferente. Dos 500 que iniciaram, 120 ficaram. A palavra do Senhor fala que vem o Espírito Santo, reveste aquele povo. Uma grande confusão é armada, é acontecendo naquele lugar, porque as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. A primeiro momento, uns vão dizer: estão embriagados, estão loucos, perderam o juízo. Mas Pedro vai tomar a frente da palavra, cumprindo aquilo que Jesus já lhe havia dito anteriormente. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, dirige a palavra a uma multidão de pessoas e começa a lhe trazer a palavra. Começa a debulhar toda a escritura e todo o projeto de Deus na salvação do homem. E o que me chama a atenção em todos os discursos, em todas as pregações de Pedro, é que o centro da mensagem é: vocês são os causadores da morte daquele homem que morreu. Quando Pedro toma a palavra para proclamar o que está acontecendo, ele diz: o que vocês acabaram de ver não é obra de bebida forte, não é obra de vinho, não é obra de cachaça, não é obra de cerveja, para nós entendermos os dias de hoje. Mas o que vocês estão vendo mover que é o que foi prometido a Joel, através da vida do profeta Joel, que nos últimos tempos o Espírito de Deus repousaria sobre o homem. O homem teria visões, sonhos, seriam cheios do poder de Deus. Só que quando Pedro começa a apresentar essa versão, essa mensagem,
A palavra do Senhor vai nos dizer que ele também olha para o povo e diz: está vendo aquele homem que recentemente vocês crucificaram? Vocês se lembram daquele homem que andou por essas ruas com as suas vértebras expostas, com as rótulas dos joelhos toda ensanguentada pelos açoites dos romanos? Vocês se lembram daquele homem? Vocês se lembram daquele homem que carregou uma cruz que não era dele? Vocês se lembram? Vocês se lembram daqueles escravos que perfurou a carne daquele inocente? Pois bem, aquele inocente era o Cristo que havia sido prometido pelas Escrituras. Vocês causaram. Foi o pecado de vocês, foi a negligência do povo que escolheu o assassino ao invés do inocente. O que me chama a atenção é que, ao ouvir esta mensagem, aquele povo crê. Ao ouvir aquilo que Pedro falava, muitos creem. Eles entendem que a culpa de Cristo ter sido crucificado não foi Pilatos que negligenciou, mas foi do próprio povo que abandonou Cristo na cruz do Calvário. E talvez seja essa uma consciência que nós não temos no dia de hoje. Que consciência é essa? É que se Cristo teve que descer e morreu, foi para a nossa incapacidade de sermos fiéis ao que Deus nos determinou. Porque Cristo, na eternidade ainda, creio eu lá com o Pai, Ele viu que a carne humana não suportaria a opressão e a insistência do pecado, e se corromperia, e se negligenciaria daquilo que os planos de Deus estavam determinados. E quando Pedro apresenta esta mensagem, o povo diz: não, realmente somos pecadores. Não, realmente nós somos devedores deste sangue. O que nós devemos fazer? Realmente nós temos culpas dessa morte. Houve uma consciência que não temos hoje. Uma consciência que se Cristo morreu, teve que morrer, foi por causa de mim, foi por causa de você. Foi por causa que nós não temos a consciência ou a resistência, a resiliência de nos mantermos no caminho reto, no caminho justo, simplesmente por força própria. Mas nós temos a dependência da graça e da misericórdia de Deus para nos alcançarmos da retidão. A palavra do Senhor fala que 3.000 pessoas creem no Senhor. E aquelas pessoas são tomadas num temor tão grande que elas começam a se unir, que eles começam a se ajuntar, e todos num único propósito. A palavra fala que eles passam os dias entre orações, consagrações, idas ao templo, o partir do pão. Eles começam ali a entender o que Cristo queria, a união da igreja, ao ponto que no verso de número 32, no capítulo de número 4, Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer assim: e era o coração e a alma da multidão que criam. Havia uma união que hoje, nos dias de hoje, todo cristão não tem. Uma união que nós que somos igreja não temos com nossos irmãos. Damos bem com uns, mas com os outros não. Cumprimentamos a um, saudamos a um, mas aos outros não. Vivemos num tempo onde a alma e o coração da igreja não são mais, mas está dividido. Aonde a união não é totalitária, mas é partidária. Eu me dou bem com ele, mas não me dou bem com ela. Eu oro por esse, mas para aquele eu não oro. Eu estendo a mão para esse que está caído, mas para aquele lá eu não estendo. Aleluia! A palavra do Senhor fala que no princípio a alma e o coração eram um só. É por isso que quando João vai escrever Apocalipse, ele deixa registrado lá no capítulo número 22: e o Espírito e a noiva clamam: ora vem Senhor Jesus. Estamos vivendo a época onde a igreja anda mais desunida,
Estamos vivendo um tempo onde a igreja não se une mais pelos mesmos propósitos. É cada um buscando aquilo que lhe agrada, é cada um buscando aquilo que acha que é bom, aquilo que acha que lhe traz felicidade. Mas o que Cristo trouxe para o meu coração e para a igreja dele é que nós vivamos em união com um só propósito. E o propósito não é alcançar riqueza na terra, o propósito não é alcançar bens. Por mais que nós precisamos, por mais que nós temos necessidade, mas o que o propósito do Paulo deixou é: vivam em união com um só destino, o céu. Nós vamos ver que ao decorrer da formação do início da igreja, havia-se um desejo de fazer a igreja crescer, havia-se um desejo de ver a palavra do evangelho alcançar mais pessoas. As pessoas se uniam para evangelizar, mesmo com perseguições, mesmo sendo jogados aos leões, queimados vivos em praça pública, mas tinham aquela vontade de dizer: Cristo vive e nós viveremos também eternamente. Havia-se uma vontade de dizer: Cristo ainda vive, Ele reinará para sempre e eu estarei com Ele na glória. A vontade de ver a igreja crescer é tanta que não que era pedido, mas era feito de livre e espontânea vontade. Muitos daqueles que tinham algumas posses sentiam a necessidade: essa mensagem precisa chegar, essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Mais pessoas precisam conhecer esse Jesus que transformou minha vida. A vontade era tanto de ver a igreja crescer que muitos chegaram e disseram: ó, sacerdote, aqui está, planta na missão, manda missionário para Antioquia, sustenta Paulo lá em Éfeso, mas não deixa o evangelho parar. Muitos chegavam e depositavam nos pés de Pedro. Pedro, vi alguém aqui, ó, está precisando alguém ouvir o evangelho lá de Coríntios. Por causa desses que a igreja cresceu naquele tempo, e é por causa de não termos gente hoje, e essa vontade, esse amor, essa devoção, essa união, é que a igreja se estagnou. A palavra fala que os apóstolos tomavam conta da igreja, e o mover de Deus no meio deles era grande, era tremendo. Cegos eram curados, surdos voltavam a ouvir, paralíticos voltavam a andar. A palavra fala que certa feita, Pedro e João iam para a oração do templo, e um certo homem paralítico, já há muito tempo naquele lugar, pede esmola para Pedro e para João. E a palavra fala que Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E no dia de hoje, o que nós temos para oferecer? Se temos dinheiro, não damos. Se temos Jesus, nós estendemos a mão. O que você tem para dar no dia de hoje? Entendemos que naquele tempo o povo não chegava vazio e depositava na igreja para receber. O povo não ia para a igreja para ser cheio, mas eles iam na igreja para encher a igreja. Ia trazer presença, ia trazer glória, ia trazer aleluia. Vimos a diferença no tempo de antes e no tempo de hoje. Um tempo onde as pessoas não chegaram vazias até o culto, não. A pessoa não chegava vazia para adorar, não. Ela já chegava na glória, ela já chegava na unção. E hoje, como é que nós estamos nos apresentando diante da glória do Todo-Poderoso? Como você tem vindo para apresentar culto a Deus no dia de hoje? Será que você veio para a glória a Deus, só indo para o culto? Ou você veio assim: ah, tem mais um dia de culto para ele? Como você tem chegado até a presença deste altar? Como que nós temos nos apresentado diante do Deus tão poderoso que salvou a minha alma e a tua até o dia de hoje, que nos sustenta até agora? Porque eu entendo pela palavra que aquele povo não chegava vazio ao altar. E quando eu falo vazio, eu não estou falando somente de bens materiais, mas eles vinham na intenção de fazer o reino crescer. Eles vinham na intenção de fazer a palavra ser proclamada.
mais aguardando o retorno de Cristo. Era um culto onde as pessoas não saíam vazias, porque elas não chegavam vazias. É por isso que você chega, você diz consigo mesmo: hoje eu não senti nada. Não sentiu nada porque você veio com nada. Veio só para receber, não veio para entregar nada. Veio de mão vazia, vai voltar de mão vazia. Agora, se você veio com glória, aleluia, pelo menos, tenho certeza que Deus já vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Porque Deus não despreza a boca e o coração quebrantado. Porque Deus não despreza aquele que veio em sinceridade. Deus está na casa. E se você veio com alguma coisa aí, o glória, aleluia, abra a tua boca para adorar, porque eu estou na casa. Nós não podemos mais ter a consciência de chegar vazio no culto, sem oração, sem jejum, sem consagração, sem santidade. Como que nós podemos nos apresentar diante de um Deus forte, poderoso e santo ainda no pecado, estando ainda no meio da mentira, da pornografia, estando no meio da falsidade, da infidelidade, pisando em lugares que não era para você pisar, indo em lugares que Deus falou não vai, se misturando na roda dos escarnecedores? Você acha que está certo? A mesa que você tem se assentado, o que você tem falado, as piadas que você tem contado, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Vivemos uma geração vazia e queremos chegar aqui e ser cheios. Vivemos uma geração que não entrega nada para Deus, mas quer que Deus entrega tudo para nós. Só que naquele tempo era diferente. Só que naquele tempo todo mundo vinha cheio e entregava aquilo que tinha. O melhor glória, o melhor aleluia. A alma que estava caída dizia: olha, vamos ter culto. Quer ofertar o maior e mais valioso bem? Chama aquele teu vizinho tribulado da tua casa, vai, vamos para o culto. Quem entrega o maior valor que você tem para ofertar na obra de Deus? Olha para aquele que está desviado e traz ele para o culto. Se entrega na presença. O reino não foi feito só para você. O céu não é reservado só para você. No céu não vai ter uma área VIP só para você sentar, não. Para você querer ir sozinho, para você querer ver o sofrimento do irmão da direita, da esquerda, e nem estender a mão para chamar, para convidar, e nem se dispor a orar e jejuar por ele, para que ele venha para o mesmo lugar que você está indo. O que o início da igreja foi um mover diferente. O que realmente Deus queria para nós, que nós vivêssemos em união, resgatando os perdidos, resgatando aqueles que estavam já caídos, desgarrados. Mas hoje nós devemos ao contrário. Queremos chegar aqui e ser cheios, quando na verdade nós já tínhamos que estar aqui cheios de alguma coisa, cheios de gratidão, cheios de obediência, cheios de santidade. A palavra fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vivemos uma geração que não tem fé mais. Vivemos uma geração que não acredita nem no céu mais, nem no inferno. E como queremos nos apresentar diante desse Deus que nos promete o céu se não cremos no céu? Mas queremos receber aquilo que Deus do céu tem para nos entregar. O apóstolo Paulo, ele vai deixar um sobreaviso profético em 1 Timóteo capítulo 4, verso número 1, onde ele diz: e o Espírito diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a demônios, dando ouvidos a espíritos malignos,
E Satanás, que não é bobo nem nada, ele viu que desmembrar membros de crente em praça pública não dava efeito. Quanto mais os leões comiam, quanto mais crianças eram deslaceradas vivas no Coliseu, mais o Evangelho crescia. Quanto mais eram jogados em meio a uma tocha de fogo para serem queimados vivos até os ossos derreterem, mais o Evangelho alcançava. Aí você fala: nossa, está falando duro demais. Mas é a verdade. Você pode falar: mas essas coisas não tem que ser faladas. Mas Deus está dizendo que é para falar. Porque olha, quanto mais a carne, mais o sangue dos cristãos caíam, mais a árvore do reino crescia. Aí Satanás mudou a estratégia. Vamos fazer ele se esfriar dentro da igreja. Vamos fazer ele se apostatar. E aí a palavra do Senhor vai dizer que um homem por nome de José, mas foi conhecido como Barnabé, ele teve essa intenção de fazer o reino crescer, de fazer o reino propagar. O que ele tinha de livre e espontânea vontade, não porque alguém pediu, não porque Pedro chegou nele: vende o que você tem, não, porque ele quis dar, porque o coração dele era voltado para isso. Não foi pedido, foi livre e espontânea vontade, foi auto-sacrifício, foi pelo bem do reino. Deixa bem claro que não foi pedido, foi tocado por Deus. Ele entrega o que ele tem, e aquilo vira honra para ele naquele meio. Só que alguns vão olhar e vão dizer: eu quero essa honra, mas não quero esse sacrifício. Eu quero ser honrado como ele, mas não quero me sacrificar o que ele quer sacrificar. Aleluia! Aonde a palavra fala que um certo homem chamado Ananias e sua esposa Safira. O que me chama a atenção é que eles estavam no meio do povo. Eles congregavam com o povo, ouviam a mesma palavra, ouviam os mesmos testemunhos, oravam junto com eles. Mas a palavra fala que ele conceituaram com o pecado. Eles aceitaram o pecado. Pedro vai dizer: por que deixaste Satanás encher o teu coração? E eu entendo, irmãos, que o coração, o nosso coração, e quando eu digo coração, eu sinto das nossas emoções e das nossas faculdades mentais, é o campo onde o diabo mais ataca. Porque certamente o diabo falou para Ananias: olha, você vai vender, mas você não vai entregar tudo. Você vai dizer que entrega, mas você vai entregar só uma parte. Para você entender, dá glória, mas dá baixinho. Ora, mas ora só 10 minutos. Fingir que não vê o irmão da esquerda e passa reto. Fingir que você não viu aquele irmão lá caído e diz que você não se viu. Não precisa falar que você viu e deixou ele caído, não. Para você entender, Satanás tem enchido os corações de muitos com infidelidade daquilo que Deus deixou para nós. A infidelidade de Ananias foi não dar aquilo que ele tinha prometido. Mas a infidelidade dos dias de hoje vai muito mais além. Porque Deus não pediu somente dinheiro, mas Ele pediu uma entrega total de corpo, alma e espírito para servir a Ele. Porque Deus não aceita nada pela metade. A palavra do Senhor vai nos dizer, na carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer a seguinte frase, o seguinte versículo, e que me chama muita atenção, e eu tenho que ler para vocês entenderem. Hebreus capítulo 3, verso 12, diz assim: irmãos, vede que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, toda pessoa que ela é infiel, toda pessoa que ela tem o coração dela que ela é infiel, seja no dízimo, na oferta, seja no teu glória a Deus no aleluia, quando era para você glorificar e você não glorifica, se era para você ajudar e você não ajuda, se era para você evangelizar e você diz não tenho tempo, se era para você fazer e você diz não consigo, todas as vezes que você age com infidelidade com Deus,
você está se afastando de Deus. E o escritor de Hebreus avisa que não haja no nosso meio quem tenha o coração infiel, porque o coração do ser humano, o coração do homem, é a chave, a porta de entrada para a apostasia, a frieza, a morte espiritual. Quando nós vemos alguém que é infiel, seja qual área for, uma pessoa que trai o esposo, que trai a esposa, uma pessoa que trai o evangelho, uma pessoa que trai a amizade de alguém, todas as vezes que nós vemos alguém infiel, é alguém que está afastado de Deus. Ninguém que é infiel consegue ter comunhão com Deus. É por isso que as portas não abrem, é por isso que não acontece, é por isso que você até busca, mas não tem resposta. A infidelidade tomou conta do teu coração. Você fez como Ananias, deixou com que Satanás enchesse o teu coração, dizendo: não tem nada a ver, não tem nada a ver pisar em lugares inapropriados, não tem nada a ver. Não tem nada a ver aquele vídeo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver contar uma mentira aqui, uma mentira ali, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu não ir no culto hoje, não tem nada a ver. É só mais um culto. O que tem? Eu já fui 2, 3 cultos na semana. É só mais um culto que eu não vou, estou cansado, estou com as pernas doendo. Venha crendo no poder da cura que há de Cristo. Venha na intenção que Deus pode restaurar o impossível. Se Deus é capaz de curar o cancerígeno, Ele é capaz de prover na tua vida no dia de hoje. Se Deus é capaz de restaurar o morto depois de 4 dias, não era por Ele poder para restaurar teu cansaço no culto como hoje. Mas nós estamos vivendo uma geração que deixa Satanás encher o nosso coração com infidelidade. A infidelidade tem tomado conta dos corações do dia de hoje. É por isso que a igreja não cresce. Não é porque não tem muitas vezes quem prega, mas porque a infidelidade tomou conta da carteira não estendida. Ninguém é fiel. Todo mundo tem vivido tempos de infidelidade, e isso tem afastado muito de Deus. Só que a apostasia, ela só começa no coração, mas ela tem um andar, ela tem uns passos a seguir. Porque Ananias, ele foi alertado, só que Satanás já tinha enchido o coração dele. Certamente Satanás disse: olha, você vai mentir, você vai ser infiel, você vai dizer que está dando tanto, mas está dando outro valor, e eles vão te olhar diferente, a tua aparência vai mudar, eles vão te enxergar de outra forma. Só que quando Ananias se apresenta para Pedro, Pedro olha para ele dizendo: Ananias, por que está mentindo? Por que você está dizendo a mentira? Não diante de mim, que sou homem, mas diante de Deus Todo-Poderoso que se faz presente. Porque Jesus mesmo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, está aí no meio. Então, quando você mente, quando você age com infidelidade diante deste altar, e eu novamente eu quero deixar bem frisado que eu não estou falando somente por bens materiais, não, mas eu estou dando da tua infidelidade de não se santificar diante de Deus, de não renunciar ao pecado, de não renunciar à tua amante, de não renunciar à pornografia, de não renunciar àquilo que te afasta de Deus. É dessa infidelidade que eu estou falando também. É de Deus ter te chamado para ser santo e você não se santifica. É Deus te chamando para ter a boca limpa e você com palavrão na boca. É essa infidelidade que tem tomado conta dos igrejas nos dias de hoje, nos tempos de hoje, do corpo de Cristo. Não há santificação mais. Não há uma busca. Ninguém se importa em orar, em jejuar e consagrar.
Ah, mas Deus vai entregar, o problema não é Deus entregar, o problema é a tua comunhão com Ele. Se o teu foco está em orar para alcançar algo, o teu foco está errado. A oração é a chave da vitória sim, mas também é a chave da comunhão com Deus. Quer estar no céu com Ele, mas não quer buscar Ele na terra. Como você quer ter comunhão com Ele no céu se você não tem com Ele na terra? É infidelidade. É a mesma situação do homem querendo ter duas esposas. Não sabe se pisa num lugar, se pisa no outro. Chega a palavra do Senhor vai dizer que o coração de Ananias ele se enche de infidelidade de tal maneira que quando Pedro confronta ele diz: é mentira, eu também aqui é o amor total. E quantas vezes Deus está dizendo: você está no pecado, abandona o pecado, e você diz: eu não estou no pecado. Quantas vezes Deus diz: você está no meio das drogas, e você diz: não estou usando mais não, parei. Quando Deus diz: você está na pornografia, homem, larga esse site, você diz: não, mentira. É você já resistindo ao Espírito Santo de Deus. É você já resistindo àquilo que Deus tem ordenado. É você resistindo àquilo que Deus deu para você fazer. Muitos acham que a apostasia é sair da igreja. Não, a apostasia é se manter frio dentro do ambiente de fogo. Aonde o fogo deveria queimar e você está apagado. Deus já tinha alertado: não apagará o fogo do meu altar. Como que está o altar do teu coração? Está apagado, está frio, está gélido. Deus falando com você para você abandonar o que te afasta dele, e você dizendo: não, eu estou no certo, eu não estou fazendo nada de errado, não estou usando nada, não estou mentindo, não estou enganando. Então Deus agora virou mentiroso para você. Alguém está de palhaçada com Deus, mas Deus está dizendo a noite de hoje que Ele veio aqui para confrontar o pecado. Porque tem pessoas que estão dizendo: não estão pecando, e Deus está dizendo: está sim, porque Ele está vendo, Ele está contemplando onde você tem ido, Ele está contemplando o que você tem usado, e Ele está dizendo: basta. Para de resistir ao Espírito Santo de Deus, porque Deus ainda tem tempo para alertar, mas pode chegar um tempo que não seja tempo mais de alerta. A apostasia tem tomado conta. É por isso que nós vemos muitos por aí fora dizendo: eu sou crente, mas não vivem como crente. É por isso que nós vivemos num tempo onde muitos dizem: sou cristão, mas não vivem como Cristo. Não dá a glória que Deus quer, não dá a aleluia que Deus merece. Resistindo ao que o Espírito tem dito, que a palavra tem ordenado. E mesmo assim Deus cadeia as minhas promessas. Talvez como Ananias: Deus, cadê a minha honra? Cadê os olhares que eu tanto quero? Cadê os holofotes que eu tanto desejo? Porque não faz para agradar a Deus, faz para aparecer. Não faz porque Deus pediu e porque está sendo obediente, faz porque vão dizer: olha quem fez, olha quem ajudou, olha quem está lá, olha quem está orando, olha quem está pregando. É muito fácil, né? Não faz porque quer fazer o reino alcançar, mas quer aparecer como: eu sou do reino. E Deus está dizendo que muitas pessoas têm resistido ao que o Espírito diz. Deus cobrando um alinhamento, mas muitas pessoas deixando Satanás adentrar o coração. Estamos na mesma situação que Neemias encontrou Jerusalém.
o povo tudo acomodado, tudo disperso, e as brechas todas abertas. Neemias até tenta reparar as roturas, as rupturas do muro, mas Neemias não consegue sozinho, ele precisa de auxílio. Mas o povo mesmo, a nave mesmo, não ajuda. A nave mesmo não se importa, porque até Neemias dá ordem, ninguém se olhou e disse: vamos ter que reparar isso, vamos ter que reparar aquilo, temos que fechar essa brecha, temos que parar de pecar aqui, temos que parar de mentir ali. Só que o que eu entendi da palavra é que Sanbalate, ele não foi o maior problema de Neemias, ele foi o mais afrontoso, porque Sanbalate batia de frente. Sanbalate chegava em Neemias e dizia: Neemias, vamos para a festa, vamos cultuar. Sanbalate pagava falso profeta, profetiza contra Neemias, que ele vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. Sanbalate era afrontoso, mas lendo e desfrutando da palavra, eu pude entender que pior era Tobias, porque Tobias, no secreto, fez uma aliança com o sacerdote daquela região, se tornou parente do sacerdote. Enquanto Sanbalate afrontava Neemias, Tobias estava dentro do templo, separando um quarto com riqueza só para ele, escondido, camuflado. Então o mais perigoso não é Sanbalate que aparece, mas é Tobias que se esconde. Mas até mesmo dentro da igreja, Tobias não fica escondido, Tobias aparece, é expulso, é desmascarado e perde o que conquistou. Aleluia! Porque onde tem Neemias de olho aberto, Tobias não fica escondido. Aonde tem Neemias de olho aberto, rondando a cidade, Tobias não se esconde por muito tempo. Tobias, é melhor você se alertar, porque Neemias já deve estar de olho em você, e o teu tempo vai chegar. O que a palavra do Senhor nos traz nessa noite é o perigo do nosso coração abrir portas para a apostasia, irmãos. O que Deus criou é que nós fôssemos unidos, um só propósito, uma só alma, um só coração, um só céu, um só amor. Paulo vem dizer: eu posso falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada disso me vale. Quando Jesus disse nos últimos tempos o amor se esfriaria, ele estava falando do mundo lá fora, mas ele estava falando dentro da igreja. Estamos vivendo um tempo onde o amor, não lá fora, mas aqui dentro, tem se esfriado. Temos estendido menos a mão, temos querido menos o reino crescendo. Parece que até mesmo tem pessoas que querem que o reino diminua, atrofie. Não evangeliza, não chama, acha que o céu vai ser um cordão VIP só para você. O sangue de Cristo foi derramado todinho para você. Infidelidade no que Deus disse de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando Jesus disse ir por todo mundo, ele não falou para os discípulos, mas ele falou para a multidão inteira. O id não é só para quem carga, mas é para quem ouve. O id não é para quem tem unção somente, mas é para quem entende que é o evangelho. A palavra do Senhor fala que Ananias e Safiras, eles conceituam com o pecado, eles deixam Satanás encher o coração deles, eles resistem ao Espírito Santo de Deus, eles resistem à presença de Deus. Eles chegam num culto como hoje, até mesmo de exortação, e dizem: não foi para mim, não falou comigo, não fui eu não fiz isso, eu não pisei naquele lugar.
tudo para ele. Mas o pior passo é o terceiro. É que quando Pedro diz para ele que ele pegou, ele falou: permanece. Como Safira, não foi por esse valor mesmo, foi por esse mesmo. Quando Pedro confronta Ananias, Ananias é a conjectura que comigo e diz: não, esse foi o valor, não estou mentindo não. Só que quando Ananias fala, ele cai duro, ele cai morto. Nós vamos entender, irmãos, porque nós não vemos mais aquele fervor de oração, aquele fervor de buscar, aquele fervor de agradar a Deus, porque as pessoas já caíram duros, estão estirados no chão como mortos. A apostasia chegou. O que Paulo disse, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, aconteceu. A apostasia não está lá fora, mas está aqui dentro. Pessoas deixando Satanás encher o teu coração com mágoa, com ressentimento, com falsidade, com infidelidade. Pessoas resistindo à palavra. Deus falando: larga o vício, larga o pecado. A pessoa: não é para mim, eu falo, eu largo. Se Deus quiser, eu largo. Deus está dizendo: eu quero. Mas as pessoas continuam resistindo ao que Deus tem falado. E muitos estão caindo como mortos no meio do caminho. Muitos estão ficando estirados pelo meio do caminho, como Ananias e Safira ficaram, porque tem resistido ao que Deus tem falado, ao que Deus tem cobrado. Deus está dizendo: tampa as brechas, tampa as brechas, tampa as brechas, e ninguém se importando, ninguém dando atenção. Deus falando, e muitos caindo. Muitos estão mortos. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando foi proclamada esta mensagem em toda a igreja, um temor sobreveio sobre o povo. E talvez muitos vão dizer: se está morto, não tem como avivar mais. E se só fosse verdade, nós não servimos a um Deus poderoso de Israel, porque eu creio que muitos ainda possam ser avivados. Porque assim como foi em Ezequiel capítulo 37, havia um vale de ossos secos. Não estava só morto, não, estava seco. Talvez no dia de hoje nós temos ossos secos aqui no meio, mas assim como Ezequiel, eu quero profetizar que dos quatro cantos da terra um espírito de vida e vivificação venha sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos mortos mais, para que nós não sejamos mais infiéis com a palavra mais, mas que nós sejamos avivados pela glória de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E se você está respirando, Deus pode alcançar a tua alma ainda. Se ainda tem respiração aí no meio, ainda podemos ser avivados novamente. Só temos que parar. Limpa teu coração, a tua alma. E Provérbios vai nos dizer que o nosso coração tem a chave da vida, tem os caminhos da vida. Quando você limpa o teu coração, tira toda a infidelidade que tem aí dentro, tudo que te leva a ser infiel com Deus, desde do que você deposita, desde aquilo que você devolve sobre o altar, até mesmo aquela oportunidade que você tem perdido de evangelizar. Aleluia! Tudo isso é infidelidade. Tudo isso é ser infiel com Deus. Porque o sacrifício de Cristo foi pago, foi caro, para nós não retribuirmos ganhando almas, para
para nós não retribuirmos liberando somente uma palavra: Jesus te ama, vem. O sacrifício foi pago caro demais, para não dizer e proclamar que Cristo vive, que Cristo restaura, que Cristo cura, que Ele liberta, que Ele transforma. A infidelidade tem sido grande demais, mas a palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E eu creio que Deus vai abundar a graça dele sobre a tua igreja. Eu creio que acontecerá um novo avivamento. Eu creio que o Senhor avivará a obra dele, porque é tempo, ainda dá tempo da noiva clamar, ainda dá tempo do Espírito clamar a volta de Cristo. Muitos estão acomodados, muitos estão desapercebidos, mas Deus restaurará aqueles que são deles. Que Deus possa nos encher da graça e da misericórdia dele. Que os nossos corações não sejam mais tocados pela corruptibilidade e da infidelidade, mas que sejamos tocados pela graça do poder de Deus e do perdão. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, os irmãos louvam e agradeço a Deus. A igreja se coloca de pé, em nome de Jesus. Toma na tua